Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Versículo 3: Sabemos que o conhecemos, se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Versículo 8: No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Até aqui. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor Deus, meu Pai, na tua presença agora eu te clamo, Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, Deus. Porque não é pelo muito estudar, não é pela dedicação na mensagem em que as pessoas vão ser tocadas pelo teu Espírito Santo, mas vem pelo teu amor, Deus, vem pela tua graça, vem pela tua misericórdia, vem pela tua presciência, Senhor. Então, em nome de Jesus, faz-se cumprir neste momento o teu amor nessa igreja, que toque nossos corações, meu Pai, e que se tiver que mudar, meu Deus, os pensamentos que mude, se tiver que mudar, meu Pai, atitudes que possamos mudar, e que possamos chegar, Deus, à estatura de varão perfeito na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Título da mensagem: Isto é o Evangelho, baseado no 1 João capítulo 2. No primeiro verso, ele começa dizendo: Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Não precisa pecar. Nós não estamos mais sob o jugo do pecado. Nós não estamos mais presos às mentiras, presos nos vícios, presos na prostituição. Nosso prazer não está no adultério, seja ele qual adultério for. Nosso prazer deve ser apenas satisfazer o nosso Deus através da escolha. Eu escolho o Senhor, porque Ele me escolheu. Esse deve ser o prazer. E quando João está escrevendo isso, fala: Meus filhinhos, escrevam essas coisas porque vocês não precisam mais pecar. Vocês são livres. Antes vocês viviam sob o jugo do pecado, mas agora não. Cristo vos libertou. E Ele libertou vocês, não foi para ficar preso no pecado. Pelo contrário, foi para que você sirva a Ele de todo o seu coração, livre. Porque somente os crentes, somente os cristãos, aqueles que creem no Senhor, são livres para fazer escolhas. Somente nós temos o livre-arbítrio. O mundo não tem. Você não pode esperar que a pessoa que não conheça Cristo seja livre nas suas atitudes, porque ela não é livre. Ela não tem escolha. O pecado a domina. O jugo do pecado está sobre ela. Por mais que ela tente, ela não consegue. Aí você vai entender aquele versículo em que Paulo diz: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu detesto, esse sim acabo fazendo. Isso representa bem o que significa o mundo sem Cristo. Esse não tem livre-arbítrio, mas nós não. Temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado, porque nós fomos resgatados do império das trevas e fomos colocados no reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós podemos escolher, nós temos esse livre-arbítrio, e essa liberdade deve ser usada para isso, não para vivermos presos nos pecados de outrora, vivendo como que antigamente, em paixões mundanas, crentes que se acostumaram, como o pastor disse aqui também, a viver como escravos, pessoas que estão presas em vícios, em imoralidades. A santidade pregada nunca atingiu um padrão tão baixo entre os crentes. Por que isso? Não foi para isso que Cristo morreu, não foi para isso que Cristo te resgatou. Está lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça e temos que viver como somos santos, temos que viver debaixo da graça, pela graça. Nós não estamos mais sob o jugo do pecado. Isso que João está querendo dizer nessa primeira parte do capítulo 2.
Filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem, porque nós não precisamos mais disso. O que é império? Império é uma imposição, quando o mundo está sob o império das trevas. O que é um império? Algo que vai te colocar contra aquilo que você quer fazer, contra a sua vontade, você vai ter que obedecer. É uma imposição, mas nós não, estamos sob o reino. E o reino ele governa para o nosso bem. Amém? Amém. Logo nós fomos capacitados a vencer o pecado em Cristo Jesus. Essa história que nós escutamos muito, que a carne é fraca para ser usada como desculpa para pecarmos, é uma mentira. Porque assim como a carne é fraca e as pessoas gravam aquilo que elas querem fazer, na verdade elas subtraem da palavra do Senhor aquilo apenas que agrada ao seu coração, porque elas querem pecar, essa é a verdade. Então elas querem justificar seus erros através da Bíblia. Quando Jesus fala que a carne é fraca, ele bem falou também que orai e vigiai para que não entreis em tentação. Se você tem entrado em tentação, possivelmente você não está orando, possivelmente você não está vigiando, porque se estivesse orando e vigiando, não estaria entrando em tentação. E mesmo se você estiver entrando em tentação, lá em 1 Coríntios 10,13 diz: não me sobreveio tentação que não fosse comum ao homem. E Deus é fiel para não deixar que você seja tentado além das suas forças. E mais, Ele é tão misericordioso que Ele termina o versículo dizendo que, além disso, Ele dará um escape para que todos nós possamos suportar a tentação. Então não há desculpa de dizer que nossa carne é fraca para termos a livre vontade de pecar. Não. Se nossa carne é fraca, é por isso que nós vamos buscar mais ao Senhor. É isso que tem que nos levar mais a Cristo. É isso que tem que fazer rever nossos conceitos, rever onde nós estamos errando, se é na parte da oração, que vamos orar mais, vigiar mais, porque nós não podemos dar essa desculpa para o Senhor, porque somos fracos. Essa é a desculpa que vamos dar, por isso que nós pecamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que nós podemos vencer o pecado? Você sabe por que nós podemos vencer o pecado? Porque nós somos fracos. Vou repetir. Nós podemos vencer o pecado porque nós somos fracos. Lembra de Moisés? Moisés, quando encontra com Deus, na sarça ardente, vem falando com ele, e Deus chama: Moisés, quero que você vá libertar o meu povo. Moisés, ele começa a dialogar com o Senhor e fala: mas Deus, eu sou pesado de língua, como que eu vou falar? Uns acreditam que Moisés fosse gago, não sei qual era o problema que ele tinha, mas o certo é que ele tinha um problema na fala, ele não conseguia talvez se expressar da melhor forma. Mas o Senhor diz: Moisés, não é Arão, o teu irmão, que fala fluentemente? Olha só, Deus sabia que era Arão que falava fluentemente, mas quem Deus estava chamando? Moisés, que era fraco para ser o porta-voz de Deus. Ele ia ser o porta-voz de Deus e tinha uma fraqueza que era sua fala, coisa incoerente, mas não tem nada de coerente, porque Cristo nos chama nas nossas fraquezas, como está em 1 Coríntios, capítulo 21, capítulo 1, versículos 26 a 31, visto que não foram muitos chamados, sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, diz a palavra do Senhor, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que o seu nome seja glorificado, que ninguém possa se vangloriar a não ser o próprio Senhor. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu a mim. Deus escolheu você. Não foi porque você seja forte, mas porque você é fraco que Deus te chamou. Para que a glória dele venha a ser abundante na sua vida. Para que as pessoas olhem para você e não falem: isso vem dele. Não, pelo contrário, ele não tem capacidade nenhuma de vencer a situação. Mas ele vence através do poder de Deus na vida dele. Essa é a diferença. Você vence o pecado porque você é fraco. O que diremos depois? Se Deus queria manifestar o seu poder, escolheu a nós, fracos e limitados, tão frágeis, para expor sua glória. O que podemos dizer além disso? A única coisa que devemos fazer é permanecer na sua palavra. Por mais que você seja fraco,
Por mais que você esteja passando por dificuldades, você tem que permanecer na palavra. Mas como eu sou fraco, eu posso permanecer. Se alguém já viu alguém se afogando, a pessoa quando está se afogando no mar, ela não sabe, ela está com dificuldade, ela está afundando, ela não sabe mais nadar, está cansada, cheia de câimbra, está afundando, vai morrer. Quando chega alguém para salvar essa pessoa, quem for salvar, tem que tomar um cuidado tremendo. Porque quando ela vai salvar aquela pessoa que está sendo afogada, sem força nenhuma, ela corre o risco de quê? De ser agarrada e acaba afundando, e a pessoa que vai salvar acaba morrendo se não tiver uma técnica adequada. Tem uns que tem que fazer até a pessoa adormecer para ela poder levar para a areia. Porque a pessoa entra num desespero, porque ela vê a única possibilidade de ser salva chegando e ela não quer saber, ela vai fazer de tudo para ela sair daquele mar. Isso é que é permanecer na palavra. Você sabe que você não tem força nenhuma, que sem Cristo você não vai a lugar nenhum, que sem Cristo você vai perecer. Então Cristo para você é tudo, você se agarra a Ele como se alguém fosse morrer afogado. E você só sai de lá com Cristo agarrado em você. Isso é resistir na palavra, como está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O Senhor diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou meu nome. Olha o que Cristo está falando. Ele sabe que você tem pouca força. Ele sabe. E o que ele fez? Colocou uma porta aberta diante de você. E que porta aberta é essa? É a melhor de todas as portas. É a porta da tua salvação. Essa ninguém pode fechar. O médico às vezes pode fechar a porta da tua saúde. Às vezes o teu patrão pode fechar a porta do teu emprego. Você pode ser fechado em várias portas, mas tem uma porta que nem a sua fraqueza é capaz de fechar, e glória a Deus por isso, é a porta da tua salvação. Essa quem abriu foi o próprio Deus, e não há nada e ninguém que possa fechar essa porta. Aleluia! Aleluia! Não, o crente peca assim. Ser crente não quer dizer ser perfeito, ausente de erro, mas o crente tem que ter a cada instante uma mudança no seu caráter, uma mudança na sua fala, uma mudança na sua conduta, porque a cada momento que ele anda nessa terra, ele tem que se parecer mais com Cristo, tem que se aperfeiçoar mais em Cristo. Vai ter quedas, mas o seu alvo, ele esquece o passado e prossegue, sempre se semelhando àquele que o chamou para a salvação. Vamos no versículo 3 do livro de João. Diz: sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Você conhece Deus? Você ama Deus? E prova que você conhece o Senhor. Porque João está dizendo que aquele que conhece, aquele que diz que conhece, deve obedecer aos seus mandamentos. E só obedece o mandamento aquele que conhece a palavra. Como você pode obedecer aquele que você não conhece? O conhecer no grego vem do verbo ginóstico. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas significa ganhar ou ter conhecimento baseado na experiência pessoal. Será que você conhece o Senhor? Será que você tem experiência com o Senhor? Será que você tem contato com a sua palavra? O maior pecado praticado deliberadamente pela igreja moderna, pela igreja visível ao Senhor, é que ela não ama ao Criador, não ama a Deus. E por que eu falo isso? Porque a igreja não ama o Senhor, a igreja visível não ama, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não conhece, como você pode amar? Não existe isso. Ora, eu não amei minha esposa assim, antes de conhecê-la. Tive um relacionamento, conheci, sabia o que ela gostava, o que deixava de gostar. Foram 6 longos anos. Lembra? 6 anos aí que se passaram. Sabendo o que ela gostava, o que deixava de gostar. Assim também é com o nosso Senhor. Você só ama aquilo que você conhece. Você só conhece o Senhor se você lê a sua palavra. Porque foi na palavra que ele se revelou. Foi na palavra que ele deixou o seu caráter registrado. Como você pode dizer que ama o Senhor?
Amar é diferente de ser apaixonado. Apaixonados muitos podem ser. O que é a paixão? Deus não está procurando uma geração de apaixonados. A gente escuta tantas coisas aí, às vezes louvores que nos levam, somos a geração apaixonada. Deus não procura a geração de apaixonados. O que é a paixão? Algo fugaz, temporário, que quando você satisfaz para aquilo que você quer, você abandona. Uma igreja apaixonada é aquela que só quer buscar o Senhor, enquanto Ele pode dar para ela recompensas, o que Ele pode fazer por ela. Paixão. E quantos não estão na casa do Senhor apaixonados? E quando satisfeitos, quando receberem aquilo que querem, vêm buscar a bênção, como diz alguns, vão embora, abandonam o Senhor. Não, Deus está buscando uma noiva que o ame, que está esperando Ele sem buscar os próprios interesses. O ama por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar para você. Não porque Ele pode abrir uma porta de emprego, não porque Ele pode te dar uma cura, não porque Ele pode te dar um carro. Não, eu amo Cristo, porque Cristo é tudo para mim. Isso é amar o Senhor. Porque Cristo é tudo que temos. Cristo não é algo que vai fazer a sua vida melhorar. Cristo é a sua vida. Não troque o Senhor por qualquer coisa. Lembra do Senhor falando com Pedro? Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Ama o Senhor e não tem compromisso com nada. Ama o Senhor e não se interessa para a palavra. Ama o Senhor e enterra seus talentos, seus dons. Ama o Senhor e não quer escutar sua voz. Não se importa com o próximo. Não faz nada para que possa cumprir as palavras, as promessas do Senhor. Não prega o Evangelho. Não cumpre o hino do Senhor. Ama o Senhor? Parecemos mais como Pedro apaixonado. E aí entendemos melhor quando Cristo falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres. Porque quando o apaixonado se converte, ele começa a amar o Senhor. E é isso que o Senhor está procurando. As pessoas que o amam. Como diz Oséias 6, versículo 3. Se queremos conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amar é conhecer de forma contínua, diária. Busque ao Senhor. Se interesse pelo Senhor. Se a igreja tem falhado em amar a Deus, é porque tem falhado em conhecê-lo. Isaías capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz o Senhor: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, não entende. Olha o que o Senhor está dizendo: até um animal conhece o seu dono, mas nós, como povo de Deus, não temos conhecido aquele que nos resgatou. Não temos sabido quem é aquele que nos chamou das trevas para a luz. E de que forma conheço? Por meio da palavra do Senhor, a Bíblia. Ela revela quem Deus é. É pela palavra que você vai conhecer. Não há outro caminho, pela palavra do Senhor. Você tem que gastar tempo lendo a palavra do Senhor. E se interessando para saber quem é esse Deus. O que Ele fez por você. Por que Ele morreu por você. Que amor é esse? E está tudo registrado na palavra. Conheça, leia, medite, se aprofunde nos atributos do Senhor. O que Ele é? Ele vai se revelar a você. É por meio da Bíblia que você deve ser levado à oração. Primeiro você adquire conhecimento de quem Ele é. O que Ele fez por você. E aí sim você vai ter contato com Deus real. Não o fictício. Não aquele que você inventou ser Deus. Mas o Deus real. Que revela os seus segredos. Que ao você dobrar o seu joelho, não é mais um monólogo, mas sim agora um diálogo. Você fala, Deus responde. Deus responde, você fala. Isso é o Evangelho. É algo real, não é algo fictício, não é algo imaginário. O Senhor Ele quer revelar para você os segredos deles, como está em Salmo, de número 25, verso de número 14. O Senhor, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ora, Deus quer revelar os seus segredos para aquele que teme ao Senhor. Mas só teme ao Senhor aquele que conhece. Muitos estão presos no pecado porque não temem ao Senhor. E por que não temem ao Senhor? Porque não conhecem o Senhor. Como está lá também em Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se guardares os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, se o teu coração se inclinar a entendimento, se você clamar por conhecimento,
e se alçar tua voz por inteligência. Olha o que Deus está falando. Se como prata buscar, como tesouro escondido procurar, você vai descobrir o que é temer o Senhor e vai saber o que é ter conhecimento de Deus. Está lá em Provérbios. Você acha, olha o que o Provérbios está falando, você acha que você vai conhecer a Deus perdendo horas e horas em frente à televisão, horas e horas em frente à internet, lendo às vezes 5 minutos a palavra do Senhor, orando às vezes quando vai dormir? Isso é procurar com quem procura um tesouro? Isso é procurar com quem procura prata? Não é. Não vai saber quem é o Senhor na tua vida. Vai viver uma vida miserável, aquém daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Porque se você quiser procurar o Senhor, vai ter que gastar tempo em oração, vai ter que gastar tempo com Ele, porque Ele tem prazer em se revelar àqueles que o temem, àqueles que querem estar na sua presença. Essa igreja, buscando conhecimento de Deus, que Ele vai se revelar a você. E assim você vai aprender a amar o Senhor. Por quê? Porque quando eu leio, eu sei quem é o Senhor, e eu vou orar, e aquilo vai despertar em mim um sentimento. E ao despertar esse sentimento, vai seja por aquilo que eu leio, por aquilo que eu medito, por aquele que eu tenho contato, por aquele que eu sinto, desperta em mim amor. Isso é amar o Senhor. E esse amor vai crescendo a cada dia, porque a cada dia você vai querer conhecer mais, vai prosseguir em conhecer mais o Senhor. E assim que você começar a amar o Senhor, logo você vai sentir prazer em cumprir sua palavra. Não vai ser mais um fardo, não vai ser algo mais chato para você, pesado de fazer. Não, porque agora você o ama. Você quer estar na presença dele. Você vai entender o que o salmista fala. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque não é mais um fardo para você, não é mais algo pesado, monótono. Você vai cumprir horário. Não. Você vai agora porque você sabe quem você serve, você tem um contato com Ele. Agora você talvez entenda melhor quando João está falando lá no versículo 3, sabemos que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está. Do velho homem para o novo homem. Do velho homem para um caráter renovado. Por quê? Olha o que João está falando. Aquele que diz, conhece o Senhor, mas não obedece ao mandamento, é mentiroso e a verdade não está nele. Com certeza, João estava reproduzindo o que Jesus havia dito para ele uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez estejamos presos em tantas coisas, porque talvez não conheçamos ao Senhor. Porque se tivéssemos conhecido ao Senhor, essa verdade que João agora diz aqui, conhecendo, mas não obedecendo aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. É por isso que você não é liberto. É por isso que você não vence certas coisas, certos pecados. Porque essa verdade ainda não virou verdade na sua vida. O Senhor ainda não é Senhor da sua vida. Talvez você esteja como apaixonado, não aquele que ama o Senhor. Porque se você cumpre os mandamentos do Senhor, você é totalmente livre do pecado. João continua dizendo no verso de número 7, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, porque lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas já estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Olha que interessante. Eu, quando li esse texto, eu fiquei bom tempo para conseguir entender o que João está dizendo aqui. Não parece algo incoerente? No verso 7 ele diz assim, olha para a sua Bíblia aí. Amados, não lhes escrevo um mandamento o quê? Como é que está aí? Mandamento novo, mas um mandamento antigo. Agora no 8. No entanto, porque lhes escrevo um mandamento novo. Não é incoerência? Quando João estava chegando aqui, possivelmente assim, eu devia ser de cabelos brancos, mas não estava doido nessa hora. Mas ele escreve aqui um mandamento novo, mas não é mandamento novo, é mandamento velho, que não é mandamento velho, é novo. O que é isso? É velho, é novo, é novo, é velho.
algo tão simples de entender. Isso que nós vivemos, que achamos ser as boas novas, talvez não seja. Você tem que parar na sua vida e reconhecer, talvez, que você não tenha conhecido o Senhor. Você tem que parar na sua vida e fazer um retrospecto do que está acontecendo na sua vida, naquilo que você tem servido, no que você tem feito, e vai descobrir, talvez, que você não serve ao Senhor, que você não o conheceu. Por isso não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Ele se transforma novo quando passa você a viver esse mandamento. Isso é o Evangelho. Ele se transforma novo na medida que você vive aquilo que você está falando, na medida que você vive aquilo que você tem pregado, na medida que você vive daquilo que você tem lido. Isso se transforma novo. Não adianta a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 23. Não adianta nada se ele não for o seu pastor. Não adianta. Se você não souber que ele é o teu pastor e nada, de nada você vai sentir falta. Agora, se você não sabe, não adianta. Continua o mandamento velho, escrito há não sei quantos anos. Ele vai se transformar novo na sua vida, quando ele for o Evangelho para você praticar. O Evangelho não foi feito para ser teoria. O Evangelho foi feito para ser praticado. Vá, creia no Evangelho, se arrependa, dê bons frutos. Foi para isso que você foi salvo. O Evangelho é isso. É você ser testemunho do Senhor nessa terra, em santidade. Porque Cristo te chamou para a liberdade, para ser santo, para enlouquecer esse mundo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da pregação. Porque o Evangelho para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Amém?